Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Pode ficar sentado mesmo. Eu tenho uma palavra. Não era muito breve não, mas eu vou fazer ela ficar breve aqui. Vou tentar aqui rapidamente ministrar ela no seu coração, amado. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Só esse texto que nós vamos ler. Queridos, o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele está nos convidando ao crescimento. Ele está nos convidando a sair de uma forma que nós estamos para crescer, para melhorar, para a gente não ficar acomodado da mesma forma que nós estamos. Esse texto do apóstolo Paulo, aqui é um texto desafiador para todos nós, para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. É um texto que nos desafia a sair do ponto que nós estamos para o crescimento. Todos nós temos condições de crescer, de desenvolver e de ser melhor. E por isso eu queria falar sobre isso aqui nessa noite. O tema que eu dei para essa mensagem é: por que muitos não crescem espiritualmente? Por que muitos não crescem espiritualmente? Isso é uma realidade, irmãos? Sim ou não? E por que isso acontece? Por que muita gente não consegue crescer espiritualmente? Não sai do patamar. A pessoa fica estagnada do mesmo jeito e não consegue se desenvolver. Olha, algumas coisas que nós precisamos perceber é que o crescimento, ele é algo que é preciso ser buscado. Crescer não acontece sem que nós venhamos esforçar. Para a palavra crescimento é necessário que haja esforço. Sem esforço não há crescimento. E o que acontece? Eu fico vendo às vezes muita gente que vem me pedir oração. A maioria das orações que as pessoas pedem assim, não é tanto assim: eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando de cura, eu estou precisando de libertação. Não, a maioria dos pedidos de oração é assim: ora para mim. Você quer oração para quê? Crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Crescimento espiritual. As pessoas querem crescer espiritualmente. As pessoas querem se desenvolver espiritualmente. Ninguém quer ficar estagnado, parado espiritualmente. Mas muitos irmãos não crescem e por causa disso até desistem mesmo de pedir oração. Depois de um certo tempo desse pedido de oração, acontece muitas vezes que a pessoa desiste e nem oração pede mais para crescer. Olha, e eu separei aqui 3 coisas para nós meditarmos. Rapidinho. 3 coisas de o porquê que as pessoas não crescem espiritualmente. A primeira coisa é porque falta dedicação. A primeira coisa que a pessoa esbarra é no dedicar. Olha, a gente passa, por exemplo, nas portas das academias, está tudo cheio, está lotado, você já reparou?
Você passa aí nessas ruas de fazer caminhada, está cheio de gente, está lotado de gente fazendo caminhada. Lotado. Por quê? As pessoas, elas querem chegar em um propósito com o seu corpo físico. Seja emagrecer, seja uma vida saudável. Eu quero ter uma vida saudável. Eu quero que a minha pressão baixe. Eu quero que a minha barriga diminui. Eu quero ficar com os meus bíceps mais fortes, não é? Eu quero ter um corpo mais bonito, independente. As pessoas estão ali buscando crescimento físico, querendo melhorar o físico. E nisso elas se dedicam. É preciso dedicação. E as pessoas, irmãos, para perder peso é preciso dedicar. Ou para ganhar peso também é preciso dedicação. É preciso que as pessoas parem tudo que está fazendo e vai lá se dedicar para aquilo. Elas precisam malhar, precisam correr, precisam se esforçar, precisa se dedicar. Sabe, mas será que se essas pessoas descobrissem algo, e isso acontece muito, né? Que não precisa tanto de dedicação. Se alguém falar assim, não, é só você tomar uma pílula assim, e você vai emagrecer. Não, é só você tomar um chazinho e você vai emagrecer. Rapidinho você emagrece. Quantos trocam o exercício pelo chá, pela pílula? Sim ou não? Pela cirurgia, né? Pela plástica. Quantos trocam e fazem isso? Mas espiritualmente, eu quero te falar que não existe chá, não existe cirurgia, não existe nada disso. Para nós crescermos espiritualmente é necessário, e muito necessário, dedicação. Se dedicar ao crescimento. Ter disciplina. Para a gente crescer espiritualmente, igual o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, que antes de tudo, ele está dizendo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, é necessário que a gente cresça nisso. Ou seja, é necessário o crescimento espiritual. É necessário que eu me desenvolva espiritualmente antes de qualquer coisa. Agora, que nós gostamos de um atalhozinho, a gente gosta. A gente gosta de pegar uns atalhos na vida, irmãos. Quando fala de crescer, se tiver uma pílula, se tiver isso, se tiver aquilo. Quando se trata de crescer, a gente logo quer um atalho. E muitas vezes a gente pega muitos atalhos para crescer na vida. Né? Esses dias, acho que foi a Marilac já deu esse testemunho aqui também, que eles queriam que ela comprasse a carteira, né, Marilac? O Mantino também falou isso aqui. A Rose deu testemunho, foi a Rose que eu lembrei aqui, deu testemunho aqui, falando quantas vezes, ela ainda não tirou carteira, mas quantas vezes eles querem que ela pega esse atalho. É um atalho. É um atalho. E quantas vezes é proposto para nós esse atalho na nossa vida. E nós, enquanto mais rápido, parece que a gente acha melhor, né? Nós vivemos na época de tudo rápido. Época do micro-ondas, época do miojo. Agora já existe fazer o miojo no micro-ondas. Esses dias eu estou vendo a Letícia pegando o miojo, pondo dentro do micro-ondas. Falei, eu não estou vendo isso não. Falei, que é isso, Letícia? Não, aprendi aqui, pai, no YouTube, mais rápido do que o miojo, do que você fazer o miojo. Ela descobriu lá de que dá para fazer no micro-ondas.
tudo que é um atalho a gente quer. A gente acha que é melhor. Mas eu vou te falar, irmãos, espiritualmente é necessário dedicação. É necessário tempo. É necessário que a gente pare a nossa vida por causa daquilo. É necessário que a gente deseje, queira tanto, que a gente pare. E antes de tudo, a gente busque o crescimento espiritual. Eu quero te falar, não adianta. Às vezes, eu quero, ora por mim. Para quê? Crescimento espiritual. Tá, vou orar. Mas e aí? Vai ser necessário a sua dedicação. Vai ser necessário você parar as suas coisas para dedicar as coisas de Deus, para dedicar ao Senhor, para buscar isso. Não é em uma oração. É necessário para crescer espiritualmente se dedicar. Dedicar ao quê? Aos hábitos que vai me levar ao crescimento espiritual. É necessário que eu me dedique à oração. É necessário que eu me dedique à leitura da palavra. É necessário, irmãos, que eu conheça a Deus. Crescer espiritualmente é nada mais, nada menos que conhecer a Deus. Isso é crescer espiritualmente. Às vezes a gente pensa que crescer espiritualmente é eu aprender a orar, é eu receber um dom de Deus. Faz parte, mas isso é consequência. Crescer espiritualmente é conhecer o Senhor. Quando nós conhecemos, por isso o apóstolo Paulo diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a Deus, Ele libera sobre nós uma unção sobrenatural, algo sobrenatural sobre a nossa vida, e nisso vem dons de Deus, vem tanta coisa sobre nós, das maravilhas de Deus. Mas não quer dizer que crescer espiritualmente são esses dons, não. Crescer espiritualmente é eu conhecer ao Senhor, é eu conhecer a Ele, é eu saber dEle, é eu ter intimidade com Ele. Isso é crescer espiritualmente. A segunda coisa, por que as pessoas não crescem espiritualmente, é porque não tem porque as pessoas não avaliam, sabe? As pessoas não avaliam as suas atitudes. Avaliar as nossas atitudes é uma das principais coisas também para que a gente cresça espiritualmente. Aquele que não avalia as suas atitudes, impossível o crescimento espiritual. Essa pessoa vai ficar andando em círculos e não vai crescer espiritualmente. Por quê? Quem não avalia as suas atitudes comete os mesmos erros anteriores. E quem anda cometendo os erros anteriores nunca vai crescer espiritualmente. Não vai, irmãos. Sabe por quê? Deus, Ele espera da gente esse crescimento espiritual. Deus espera de mim, de você, esse crescimento espiritual. Deus está esperando que a gente cresça espiritualmente. E Ele nos incentiva a isso. Em Lamentações, capítulo 3. Se puder colocar aí no Data Show, Lamentações, capítulo 3, verso 40. Olha o que diz, olha: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. O Senhor, irmãos, Ele quer que nós avaliemos os nossos caminhos. Esquadrinhar é nada mais, nada menos que observar, ver de perto, examinar.
Sabe, esquadrinhar é você, por exemplo, pegar aqui essa igreja toda. Imagina aqui esse piso todo. Esse piso está limpo? Um exemplo. Esse piso da igreja está limpo? A gente olha e fala, está limpinho. Ó. Agora, vamos esquadrinhar para ver se está limpo. Então nós vamos olhar cada quadrinho da cerâmica. Cada cerâmica. A gente vai pegar e olhar cada quadrinho. Vamos esquadrinhar. Aí você vai começar a perceber que tem um quadrinho mais limpo do que o outro. Você fala, peraí, esse daqui tem uma manchinha. Deixa eu ver se dá para tirar. Esse daqui, não, esse aqui está limpinho. Esse daqui dá. Isso é esquadrinhar. E é isso que ali em Lamentações está querendo dizer para nós. Esquadrinhemos o nosso coração. Olha, avalia, olha para as suas atitudes, esquadrinhe o seu coração. Você vai observar que tem áreas da sua vida que é necessário ser limpa. Quando você pegar os quadradinhos do seu coração, você talvez que se julgava tão puro, tão santo, tão bom, tão perfeito. Nossa, eu sou bom, eu sou uma pessoa excelente. Não, nesse problema eu não estou errado não, é fulano que está errado, eu estou ótimo e tal. Quando você esquadrinhar o seu coração, quando você olhar detalhe por detalhe, um por um dos quadrinhos, você vai começar a encontrar as manchinhas. Opa, aqui dá para limpar, aqui dá para tirar, isso aqui está errado, isso aqui não pode, isso aqui eu não devo, aquilo está errado. E a gente começa a descobrir que dá para crescer muito espiritualmente, que dá para melhorar muito. Quando o jovem chegou perto de Jesus e falou com ele, meu bom mestre, ele disse, não tem um bom senão que é Deus. Por que você me chama bom? Nós precisamos esquadrinhar, olhar detalhe por detalhe. Sabe, irmãos, e olhar detalhe, quando a gente faz isso, o que isso significa? Que nós estamos dispostos a entregar o nosso coração para Deus, a nos entregar para Ele. Quando você para e faz essa análise, faz aquela análise lá da ceia, que o apóstolo Paulo ensina. Quando a gente para e faz aquela análise, esquadrinha o coração e olha detalhe por detalhe da nossa vida, das nossas atitudes, o que nós estamos fazendo, nós estamos entregando o nosso coração para Deus. E Ele está examinando. E a gente faz o teste com Deus. E Ele aprova ou reprova. Ele diz se está bom ou se está ruim. A gente deixa de ser o juiz da nossa própria vida. Porque quando somos nós mesmos que julgamos as nossas próprias atitudes, quando é a gente mesmo que julga, a gente está sempre certo. A gente tem sempre algo para dizer, não, mas eu fiz isso por causa daquilo. E aí a pessoa fala, não fulano, mas olha aqui para você ver, você está errado. Aí a pessoa fala assim, você não me entende. Você não consegue me entender, tá vendo? Você não me entende. Você não consegue me entender os meus problemas. Por quê? Porque nós mesmos estamos sendo juízes da nossa própria causa. E olha, irmãos, dificilmente alguém vai condenar a si mesmo. Então, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, o nosso coração diante dele, esquadrinhando o nosso coração, aí Ele vai ser o juiz. E Ele vai dizer, isso está certo, está errado, aqui está sujo, aqui está limpo, aqui está bom, aqui está ruim. E o nosso coração, ali no nosso coração existe a possibilidade de mudança e de crescimento. Olha o Salmo 139, Marcelo. Versículo 23 e 24. A gente aprende algo aqui também sensacional para a nossa vida. O Salmo 139, ele nos mostra aqui da atenção que nós temos que ter. O salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos.
Irmãos, isso é sair do oculto. Sabe? Isso é sair da caverna, do escondido. Isso é pegar aqueles pecados que a pessoa esconde lá no fundo, que só ela sabe, que ninguém mais conhece. Só ela sabe daqueles pecados. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Onde ninguém pode ir, onde ninguém pode ver, ninguém sabe que existe. A pessoa está trazendo do fundo, está tirando, sabe, do podre, lá do escondido, do oculto, e trazendo para Deus, e falando: Deus, olha aqui, Deus, sonda os meus pensamentos, olha para a minha vida, olha o que está escondido, olha o que eu estou escondendo, me sonda, me prova. Aquele que quer crescer espiritualmente, ele precisa tirar aquilo que está em oculto. Efésios capítulo 5, verso 15. Efésios 5,15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Quando a gente observa, tem essa capacidade de nos humilhar, colocar diante de Deus. E quando nós conseguimos observar, irmãos, nós deixamos de andar como os nécios, como loucos. Um louco não sabe onde ele está andando. Um louco, qualquer momento ele pode cair num buraco. Qualquer momento ele pode cair no meio da fogueira. Pode acontecer diversas coisas com o louco. É aquele que anda em trevas, aquele que não pede o Senhor para olhar os seus pensamentos, olhar o seu coração, aquele que não está disposto a esmiuçar sua vida diante de Deus. Ele é louco, louco. A qualquer momento ele cai, ele morre. Agora, quando nós colocamos diante de Deus essas coisas, nós nos tornamos sábios. E isso na nossa vida é um processo. Todo mundo gosta de fugir de processo, porque processo demora. Processo, irmãos, ele não acontece assim da noite para o dia, já se chama um processo. Vai levar tempo, existe um caminho a ser percorrido. E todo aquele que passa por um crescimento, antes do crescimento, ele precisa passar pelo processo. O processo vem antes do crescimento. E por último, por que as pessoas não crescem? Porque elas não querem abandonar o pecado. Elas não querem deixar o pecado de lado. E isso é muito complicado, porque o nosso corpo é um corpo pecaminoso. A nossa natureza é uma natureza pendente para o pecado. Então não existe ninguém que não tem pendência para o pecado. Todos. Lá em Romanos capítulo 6 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá diz também que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém. Então reconhecer que nós precisamos abandonar o pecado nos traz crescimento espiritual. Todas as vezes que nós não reconhecemos isso, é impossível crescer. Porque se a pessoa não reconhece que ela tem uma natureza pecaminosa, que ela está o tempo todo, ela está sendo chamada para o pecado. Ela está sendo convidada a pecar. Como aquela música do Thales que diz: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. É necessário que nós
todas essas tentações, em tudo isso, a gente escolha Deus. Escolha abandonar o pecado. É uma escolha, irmãos. Não tem jeito, não tem uma varinha mágica. Não, vem cá, Miguel, vou orar por você e a partir de hoje você está forte espiritualmente. Pronto. Não. Eu posso orar por ele, repreender as ciladas que o diabo está armando, as tentações na vida dele. Muitas vai cair, vai ser quebrada, muita coisa. Mas ele não pode esquecer que a natureza nossa é uma natureza pecaminosa. Do mesmo jeito que o nosso espírito tem sede de Deus, nós não conseguimos ficar sem Deus, irmãos. A verdade é essa. A gente vive por um período, a gente vive distante até de Deus por um certo momento, mas a gente começa a sentir falta, a gente começa a ter sede de Deus, sede do Espírito Santo, sede da presença dEle, e rapidinho a gente dá um jeito. Mas a má notícia é que a nossa carne tem sede do pecado. Ela quer pecar, ela quer ir para o pecado, ela fica o tempo todo querendo o pecado, desejando o pecado. E se nós desconhecemos isso, ou não levamos em consideração, é muito perigoso a gente cair nesse pecado, nos entregarmos a ele. Porque se a gente não considera que a nossa carne, ela é pendente para o pecado, nós não vamos ter do que escolher a Deus. Escolher Deus por quê? Escolher entre ele e o quê? Nós escolhemos entre Deus e o pecado. Porque a nossa carne tem sede do pecado, mas o nosso espírito tem sede de Deus. E a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne, ou seja, briga o tempo todo contra a carne, contra o pecado, para que a gente não caia nesse pecado. Em Efésios capítulo 4, verso 14 até o 17. Efésios 4, do 14 ao 17, diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Se nós formos fazer uma análise hoje, irmãos, do nosso crescimento espiritual, será que nós estamos como meninos? Se a gente for fazer uma análise hoje, o apóstolo Paulo está escrevendo ali, nós não podemos ser como meninos. Nós não podemos. Nós precisamos crescer. Nós precisamos desenvolver. Se nós fazermos uma análise das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa vida, do nosso conhecimento de Deus, da palavra de Deus, nós somos meninos. Sabe, o apóstolo Paulo, ele declarava que ele precisava de crescimento, ele precisava de desenvolvimento, ele precisava crescer. Nenhum crente pode dizer que já está no auge, já cresceu, já está top. Olha Romanos capítulo 7, verso 17 e 18. Olha o que o apóstolo Paulo escreve também, Romanos 7, 17 e 18. Nesse caso,
quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Olha para você ver, ele queria o bem, queria fazer o bem, mas ele dizia, o efetuar não está em mim. O fazer o bem não está em mim. O querer sim, eu quero fazer o bem, eu quero ser melhor, mas isso não está em mim. Isso só pode vir de Deus. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. O mal, irmãos, a natureza pecaminosa nos chama para fazer as coisas contra Deus, sabe? E a palavra de Deus nos ensina que o nosso homem interior, o nosso homem, a nova criatura, ela precisa ser renovada diariamente, todos os dias. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Olha, abre esse texto também. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Todo dia se renova. Ainda que a pessoa peque, o homem interior, ele precisa ser renovado dia a dia. Todos os dias. Mas sabe o que acontece? Às vezes, a pessoa não percebe o pecado. E ela cai uma vez e erra. E depois, na segunda vez, ela cai de novo. Erra. E ao invés dela voltar, dela buscar força nesse interior, nessa nova criatura, o que acontece? Ela começa a se entregar novamente à velha criatura, ao velho Adão. E o Deus dela, que ela havia entregado a vida a Cristo, ela volta a ser admiradora dos prazeres da carne, dos prazeres mundanos. Para encerrar, Colossenses capítulo 3, verso 10. Colossenses 3, verso 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revestir do novo homem, revestir da nova criatura, revestir do novo, daquilo que Deus tem para nós. Irmãos, todas as vezes que nós voltamos para as práticas antigas, nós estamos abrindo mão do novo, ou seja, do crescimento espiritual. Isso precisa estar claro para aquele que quer crescer espiritualmente. Eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser melhor, eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Se eu não estou disposto a abandonar o pecado, se eu me curvo para as vontades da carne, não há crescimento espiritual nisso. Pode haver um crescimento enganoso, pode haver um crescimento, a pessoa pensa que está crescendo, mas embaixo dos panos, daqui a pouco vai ter uma rasteira. Porque se o velho homem está ganhando território, daqui a pouco a nova criatura não tem mais espaço para atuar. Acaba de vez. E o crescimento que parecia ser, o crescimento que talvez à vista dos homens era grandioso, era lindo, rapidamente vai se corroer, porque Deus não está nesse negócio. Se há pecado, Deus não está nesse negócio. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se tem uma coisa que o cristão precisa, é querer crescer espiritualmente. Isso é uma coisa que todos nós precisamos buscar e crescer. E Deus espera que eu e você busque isso na nossa vida.
Agora, o crescimento espiritual não acontece sozinho, não acontece sem esforço, sem a gente esforçar, abandonar o pecado, crucificar a carne. Se nós não estivermos dispostos, irmãos, a pegar a nossa cruz, ou seja, crucificar a nossa carne todos os dias, não haverá nenhum crescimento espiritual. Eu quero crescer, eu quero desenvolver. Mate o velho Adão que está querendo crescer na sua vida. Sabe os desejos e as vontades do pecado que muitas vezes retornam? O apóstolo Paulo estava dizendo isso. Retornava na vida dele muitas vezes. E ele precisava vencer o velho homem. Ele precisava abandonar o pecado. Eu queria te convidar aqui nessa noite a essa reflexão. A uma reflexão, a um esquadrinhamento da nossa vida espiritual. É preciso esquadrinhar o nosso coração, a nossa vida. Porque sem esquadrinhar, sem observar ponto a ponto, sem observar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, sem observar o velho homem querendo retornar, se nós não observarmos essas coisas, nunca veremos o nosso crescimento espiritual. Nós vamos fazer, sabe o que? Atribuir tudo ao Satanás. Ah, é o diabo. Ó, pastor, aconteceu isso lá em casa, é o diabo. Ah, é o diabo. Não, irmãos. Você sabia que a maioria das coisas não é o diabo, não. É o prazer da carne. É a velha natureza que está querendo voltar. E a gente está dando muita bola para ela e está gostando do pecado. E se curvar ela é ser louco. É a qualquer momento cair no buraco. Qualquer momento cair no fogo. E o apóstolo Paulo, é claro. Aliás, o apóstolo Pedro, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O dia eterno é aquele dia que o Senhor virá nos buscar para a eternidade, onde nós estaremos com Ele. E aquele que deu a sua vida de volta aos prazeres da carne, perde esse dia eterno com o Senhor. Eu queria orar por isso, irmãos. E é uma noite que talvez nem pode ser a minha oração por você, mas é a sua própria oração. É o seu próprio entendimento diante dessa palavra. Eu queria que você colocasse a mão aí sobre o seu coração. Pedisse ao Senhor que Ele esquadrinhasse, que Ele olhasse as suas atitudes, o seu dia a dia, o que você tem feito com a sua salvação, o que você tem feito com a sua vida espiritual, o tanto que você tem se dedicado a Deus, o tanto que você tem pensado: eu preciso me comprometer mais, eu preciso abrir mão disso, eu preciso abrir mão daquilo. O pecado está conseguindo dominar essa área da minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim. Deixa Deus sondar os seus pensamentos, deixa Deus sondar o seu coração, a sua vida, a sua caminhada. Oh, Espírito Santo, sonda o meu coração nessa noite. Espírito Santo, eu abro mão da minha vida, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus projetos, Senhor. Eu abro mão, Senhor amado, das vontades da carne. Meu Deus, eu te peço aqui, ó Pai amado, esquadrinha, Senhor amado, meu coração. Limpa, Senhor amado, cada quadradinho. Limpa, Senhor amado, cada pedacinho, ó Pai amado. Que a minha alma, Senhor amado, seja renovada hoje. Que o meu coração seja renovado hoje, aqui neste lugar. Senhor amado, eu abro mão, Senhor amado, da minha vida secular. Eu abro mão, Senhor amado, dos meus prazeres, ó Pai, para
estar na tua presença, Senhor. O Senhor Jesus, Ele abriu mão. Ele disse naquele dia no Getsemane: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, Senhor, que seja feita a tua vontade. Ele se rendeu ao Espírito. Ele se rendeu à vontade de Deus. Oh, meu irmão, quantas coisas, quantos pensamentos têm passado na sua mente. E é necessário nessa noite você dizer para Deus: que seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Que seja feita a vontade do Senhor, meu Pai. Quantas vezes passa no nosso coração, na nossa mente, vontade de vingança, vontade de revidar, vontade de xingar também, de retrucar com a mesma moeda. Mas eu quero te dizer, Jesus diz: dê a outra face. Jesus nos chama ao renovo diário da nova criatura, a limpar os nossos corações no sangue do Cordeiro. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, meu Deus amado, que haja sabedoria nos teus servos, na tua igreja, meu Pai. Meu Deus amado, em nome de Jesus, Senhor amado, que não sejamos levados para qualquer vento de doutrina, para qualquer ensinamento falso. Meu Deus amado, que venhamos enxergar com sabedoria, meu Pai, o Espírito do Senhor, que venhamos enxergar com sabedoria os males, ó Deus amado, que a nossa carne provoca no nosso coração, na nossa vida espiritual. Meu Deus, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor nos guarde. Eu te peço que o Senhor nos dê uma semana, meu Deus amado, de vitória, um restante de semana na tua presença. Nos leva, Senhor amado, até os nossos lares, debaixo, ó Deus amado, da tua palavra, que venhamos obedecer a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor seja com cada um de nós. Meu Deus, que o Senhor venha quebrar todas as ciladas do diabo, toda tentação, meu Pai amado, de Satanás. Nós repreendemos em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde, que cada um venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe você. Vá em paz, que o Senhor seja contigo. Até sábado, você esteja ali conosco naquele culto, em nome de Jesus. Vá em paz, que o Senhor seja contigo.